A gente começa falando sobre reposição hormonal, atendendo a pedidos, hein, mulherada? Vocês que me pediram aí, atenção, porque o assunto é pra você. E ó, muita gente associa a reposição hormonal somente às mulheres, né? Mas os homens também podem precisar desse reforço, tá? Pra saber quais são os sinais que o corpo dá, qual é o momento em que a reposição é necessária e outras informações importantes sobre esse assunto, que a gente conversa com o endocrinologista Dr. Filippo Pedrinola. Como vai? Que saudades de você. Tudo bem, doutor? Oi, Claudia, tudo bom e você? Muitas saudades, né? Faz tempo que não te vejo, muito feliz de te ver assim tão bem e é um prazer estar aqui sempre no seu programa. Que bom, muito bom vê-lo também. Pena que a gente não pode nesse momento estar mais pertinho, mas obrigada pelo seu tempo aí, que mesmo via Skype eu sei que vai ser precioso. Você deve ter ouvido eu falando, a mulherada pede, assim, de monte esse tema. Todo mundo quer entender reposição hormonal, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a reposição hormonal. Pois é, um tema tão polêmico, né? E muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Então, as perguntas mais clássicas são assim: será que eu devo fazer reposição hormonal? Mas não vai dar câncer? Mas quando que eu devo fazer? Até quando? Então, são muitas dúvidas, inclusive de que forma eu devo fazer isso, é por comprimido, por via oral, é por creme, é por adesivo, é por implante hormonal, né? Então a gente vê muito essas dúvidas, esses questionamentos. E acho que é importante começar dizendo vamos falar sobre a mulher um pouquinho nesse início, o que é a menopausa, o que é o climatério. Então, a menopausa é um período, claro que assim, a gente chama de menopausa a última menstruação que a mulher tem. E ela ficaria pelo menos 12 meses sem menstruar. Então, é um diagnóstico retroativo. Então, a mulher ficou 12 meses sem menstruar, então a gente chama de menopausa. Agora, o climatério é um período que pode começar 5 anos antes e onde a mulher começa já a ter alguns sintomas que são consequência da diminuição dos ovários. Então os ovários vão diminuindo de tamanho e vai começando a acontecer uma diminuição da produção dos hormônios femininos, que são o estrógeno, a progesterona e também a testosterona. Muita gente chama a testosterona de hormônio masculino, mas é injusto, porque as mulheres também produzem testosterona nos ovários e também nas glândulas suprarrenais. É claro que em média 20 a 30 vezes menos que os homens, mas também é hormônio feminino. Então essa redução gradual que começa a acontecer desses hormônios é o que dá o que a gente chama de síndrome climatérica, que já começa nos 40 e poucos anos de idade na mulher. Então os ciclos podem começar a ficar um pouco mais irregulares, aparecer alguns sintomas de irritabilidade, de alteração de pele, unha, cabelo, libido, dificuldade de manutenção de massa muscular. E então a reposição hormonal, a gente não tem que esperar até chegar à menopausa, quer dizer, fazer com que a mulher fique 12 meses, né, depois parada de menstruar com vários sintomas desagradáveis, como calores noturnos, fogachos e tudo isso, para então começar a fazer uma intervenção. E então se começa antes, né, quando começam os sintomas, é que se indica começar então a tratar, fazer reposição hormonal. É claro que não é para todo mundo, né? Então existem as contraindicações e existem as indicações, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado em avaliar muito bem. Quer dizer, o médico tem que ser muito parceiro do paciente nessa hora para poder ver, primeiro, quais seriam as indicações, né? As 3 indicações principais são calores à noite, aqueles calores noturnos, aqueles fogachos que fazem com que a mulher acorde, isso traz um sono interrompido e no dia seguinte uma alteração de humor e de disposição muito grande. Às vezes arranca a coberta, né, congela o marido e toda aquela história. A segunda indicação é a perda óssea, é a osteopenia, a osteoporose. E a terceira indicação clássica é o ressecamento íntimo, né, quando aquela dificuldade de namorar. Então, essas são as 3 indicações clássicas. Agora, as contraindicações, claro, se a mulher tiver um histórico de câncer de mama nela mesma, ou tiver um sangramento uterino ainda não identificado a causa, ou tiver um histórico de trombose importante, ou algumas doenças autoimunes, então é muito importante, antes de indicar,
ver se não tem nenhum histórico desse tipo nessa mulher, antes de começar uma reposição hormonal. Perfeito. Você falou basicamente de 3 motivos que levariam as mulheres a terem indicação da reposição hormonal. Se eu não estou enganada, o primeiro seria a questão dos calores, né? Aí depois tem a osteopenia, a osteoporose e depois secura vaginal. Tirando a osteopenia e a osteoporose, eu percebo que tem mais a ver com o desconforto, né? Quer dizer, que acaba minando a nossa saúde mental, até a nossa possibilidade de ter um relacionamento saudável. Mas tem algum benefício protetivo em relação aos órgãos vitais, uma reposição hormonal? Tem muitos. A gente sabe que, em média, as mulheres vivem mais do que 1/3 da vida depois da menopausa. E então existe uma máxima que diz o seguinte, que os hormônios não caem porque a gente envelhece, mas a gente envelhece porque os hormônios caem. Então a qualidade de vida é muito beneficiada pela reposição hormonal, pelos hormônios. Eles são absolutamente fundamentais. Se a gente for pensar de uma forma meio cruel na natureza, como nós somos bichos, a gente deveria viver até a fase reprodutiva e depois morrer logo. Só que pela inteligência do ser humano, a gente vive muito mais tempo. E no caso, a gente está falando em mais de 1/3 da vida das mulheres depois da menopausa, em média. Então, trazer qualidade de vida é fundamental. O que mais mata a mulher depois da menopausa é infarto e derrame. São essas doenças cardiovasculares. 5 a 6 vezes mais do que o câncer de mama. Mas, como o câncer de mama tem todo um apelo simbólico, né, o Outubro Rosa, a amamentação, as mulheres são culturalmente muito direcionadas a se preocuparem com o risco do câncer de mama e associar a reposição hormonal ao aumento de risco do câncer de mama, e muitas vezes não prestam atenção, e muitos médicos também, não só os pacientes, e nessa coisa da prevenção, como você falou, né, na prevenção de doenças cardiovasculares, que é o que mais mata. Além disso, alguns estudos, né, sugerem que a mulher que não faz reposição hormonal tem uma chance bem maior de formar no cérebro placas chamadas de amiloides. Essas placas amiloides são a característica do Alzheimer. Então, parece que a não repor os hormônios aumenta também o risco do Alzheimer, que é o tipo de demência mais frequente no mundo e extremamente muito triste, né? Porque quem conhece alguém ou tem um familiar com essa doença sabe o quanto é difícil de tratar e de conviver. Realmente, acho que tudo isso a gente tem que pensar. Além da qualidade de vida, o problema das complicações tardias da não reposição hormonal. Porque as complicações agudas é aquilo que a gente falou, né? Fogachos, insônia, oscilação do humor, mas as complicações tardias são essas: aumento de chance de infarto, de derrame, alguns tipos de câncer, né? Também que aumenta, como por exemplo o câncer de intestino, alguns tipos relacionados à falta dos hormônios também. Então, eu posso concluir que se uma mulher, por exemplo, não tem nenhuma contraindicação, das contraindicações que você contou pra gente ainda há pouco, ela deve fazer reposição hormonal? Basicamente é isso, sim. É claro que tem que ter um segmento e sempre pensar qual tipo de reposição hormonal que aquela mulher precisa. Então, é caso a caso, a dosagem, é importante fazer exames laboratoriais. Hoje em dia os exames eles são muito precisos, então a gente consegue dosar os hormônios, o estrogênio, os tipos de estrogênio diferentes, a testosterona, a progesterona, e checar se aquele nível, se aquela reposição está na dosagem certa, você precisa de um ajuste. Então esse acompanhamento é muito importante e que é muito feito em conjunto com o ginecologista, porque só o ginecologista vai poder avaliar o exame clínico, né, de mama, o exame também para avaliar como é que está a saúde do útero, dos ovários, tudo isso. Então é importante ter esse acompanhamento em conjunto, porque a gente sabe que a incidência maior de câncer de mama na mulher é depois da menopausa. Então é importante fazer esse acompanhamento. O tipo de reposição feita hoje, mais recomendado, é o transdérmico, ou seja, o creme, né? Praticamente não se usa mais a reposição por cápsula, por via oral. Porque quando a gente toma algum comprimido, o que acontece? Tem que passar pelo circuito do fígado, que a gente chama de circuito enterohepático. Então a quantidade de hormônio é maior
e se formam alguns subprodutos nesse processo de digestão, de metabolização do fígado, que não são bons. Então hoje a recomendação é que seja feita por creme, ou adesivos, ou implantes hormonais, que fazem isso também muito bem. Então aí fica muito da opção da pessoa, da paciente, para poder escolher em conjunto o que para ela vai ser melhor. Tá ótimo. Doutora, eu vou te pedir 2 minutinhos de paciência, vou entregar um recadinho, mas eu volto aqui. E aí eu quero que a gente dê uma passada também na reposição hormonal masculina, porque os homens também podem fazer reposição hormonal, né? Em muitos casos é indicado. E depois eu vou liberar para as perguntas da turma aí em casa. Combinado? Combinado, tá então, ótimo. Tá bom. Você que já tem a sua pergunta, tava louca por essa pauta, vai lá. Corre no nosso WhatsApp, 11 9 50 45 18 40 e me conta. O que é que você quer saber? Já pergunta pro doutor Filippo Pedrinola, que é ele quem vai responder, viu? Maravilhoso. Isso, gente, é aquela consulta que você não pode deixar passar. Precioso, esse médico é top. A gente vai falar também da reposição hormonal para os homens, certo? Doutor Filippo Pedrinola, homens também podem e devem fazer reposição hormonal? Podem, devem. E, aliás, é engraçado porque os homens, em geral, procuram menos o médico do que as mulheres. Então, normalmente é a mulher que manda o médico, manda o marido no médico, né? Olha, vai lá que acho que você não tá bem. E nos homens também. Normalmente, depois dos 45, 50 anos de idade, vai começando a ter uma diminuição na produção do nível da testosterona testicular. E isso não só na produção, como também pode existir o aumento da produção de uma proteína pelo fígado, chamada SHBG, que vai lá e gruda na testosterona, então não deixa ela funcionar bem. Então muitas vezes o homem faz o exame da testosterona, vem lá razoavelmente boa e acha que está tudo bem, que de repente aquela queixa de queda de libido, dificuldade de ereção ou disposição, alteração de humor, deve ser algum outro motivo, né? Mas muitas vezes passa batido, vamos dizer assim, a dosagem da testosterona livre ou bioativa, que é ela que realmente tem função. Então é importante, sim, avaliar, porque é claro que no homem é muito mais gradual, não é como na mulher que é a menopausa, né? Que de repente para a produção hormonal. No homem é mais gradual. Então começa a ter uma diminuição e vai acontecendo aos pouquinhos. Mas é importante não perder esse momento para começar a tratar quando for necessário, porque no homem os sintomas são muito relacionados à disposição, irritabilidade, falta de energia, perda de massa muscular. E sim, nos homens é muito importante ter essa detecção chamada de hipogonadismo, né, quando isso acontece, e tratar e repor. E hoje em dia as formas de repor no homem a testosterona são várias e muito eficientes. Por exemplo, gel também, como para as mulheres? Tem o gel é aplicado diariamente, normalmente no antebraço ou na barriga ou nos ombros, e funciona bem, tem que ser usado todo dia, normalmente. E tem também injeção, né? Tem uma injeção que pode ser aplicada a cada 3 semanas, e tem uma que pode ser aplicada a cada 2, 3 meses. Então, para quem opta por essa, é até bastante cômodo, porque vai ter que fazer o quê? Tipo 4 vezes por ano uma aplicação intramuscular, e mantém os níveis muito bem também. E uma outra alternativa para quem prefere é o implante hormonal, que é colocado no tecido subcutâneo, na gordurinha embaixo da pele, e dura 1 ano. Então, fica tendo essa ação do hormônio durante 1 ano. Então tem homens que preferem esse tipo porque acham que a comodidade é maior. Então depende muito de caso a caso, mas é a testosterona igual, né, independente da forma como ela é usada, e a gente consegue também monitorar isso muito bem pelo sangue para poder ver como é que estão os níveis hormonais e tomar um pouco de cuidado com a próstata, né, que é muito importante, porque o ponto fraco do homem é a próstata, assim como nas mulheres são as mamas. Então é importante fazer acompanhamento de PSA, de imagem. O homem tem que ir uma vez por ano no urologista também para fazer o toque, para poder ver se está tudo bem, porque não adianta só fazer imagem e dosar PSA, porque ainda o toque é insubstituível para perceber como é que está a textura da próstata, né? Então, às vezes o paciente briga com a gente, não, mas precisa mesmo? Eu falei, precisa. Tem que ir lá e tem que cuidar.
Perfeito. A gente já até fez muito dessa pauta aqui e a gente colheu assim várias informações de homens para poder estimular outros homens, que é algo muito rápido, é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças e tem que ser feito, né? É preservar a vida, preservando e cuidando da saúde. Doutor, já temos muitas perguntas. Eu vou passar para as perguntas para a gente poder ter mais tempo para responder, tá bom? Tá ótimo. Então a primeira delas já vai aqui para o nosso video wall. E assim eu já leio e você já responde. A primeira delas fala assim, olha, por que a perda óssea quando entramos na menopausa? A reposição hormonal impede que isso aconteça? Essa pergunta é ótima, né? Porque realmente o osso, quando a gente olha, a gente dá a impressão que o osso é uma estrutura meio parada, né? Mas de parada não tem nada. É um tecido vivo que está continuamente se renovando. Então, eu tenho umas células chamadas de osteoblastos que produzem a matriz óssea todos os dias. Aí tem umas outras celulinhas chamadas osteoclastos que comem esse osso. Então, existe um equilíbrio entre a formação e a reabsorção. A gente sabe que a mulher ela faz uma reserva óssea mais ou menos até uns 35 anos de idade. Depois começa a perder, né? Começa a perder mais do que faz. Então, é muito importante ter uma reserva óssea boa e fazer o acompanhamento com a densitometria óssea, porque a gente sabe que essa perda do osso está muito relacionada ao hormônio estrogênio, assim como a testosterona também. Porque existem receptores para esses hormônios lá nos ossos, nas células dos ossos, que estimulam essas celulinhas, esses osteoblastos, a fazerem a tal da matriz óssea. É por isso que a reposição hormonal sim protege contra a osteopenia, contra a osteoporose, que já é um caso mais avançado, e muitas vezes ajuda a reverter. E em alguns casos também a gente pensa também em usar a própria testosterona, que também ajuda nessa recuperação óssea, que a gente sabe que diminui muito a qualidade de vida, principalmente lá na frente, né, com fraturas espontâneas, principalmente pessoas mais idosas, com fratura de fêmur, fratura de úmero, né? Então, realmente ajuda bastante. Maravilha. Eu tenho mais perguntas, vou deixar uma pergunta aqui no ar. A pergunta é, tem como prevenir a necessidade de reposição hormonal no futuro? Mas não responde não, me dá mais 2 minutinhos e a gente volta, tá? Será que dá para prevenir essa necessidade? E eu quero pedir uma coisa para você que está em casa. Quando você mandar a sua pergunta, manda junto o seu nome e a cidade em que você está, porque eu gosto tanto de poder mandar um beijo para vocês e agradecer a participação através das perguntas. Todas essas perguntas são perguntas de telespectadores, mas se identifica, coloca seu nome e a cidade em que você está, tá bom? Porque assim eu posso falar aqui de você. Muito obrigada pelas perguntas, porque já tem muitas. Volta com o doutor Filipe Pedrinola. Doutor Filipe, eu me lembro da pergunta, se a gente fizer a prevenção, a gente pode passar por essa fase sem a necessidade de reposição hormonal? Então, Cláudia, isso é importante a gente falar alguns aspectos, né? Primeiro que assim, a reposição hormonal não é para todo mundo, né? Então, é claro que outro dia eu recebi uma paciente que falou assim, fui no meu ginecologista e como eu não tenho sintoma nenhum, apesar dos meus hormônios indicarem que eu estou na menopausa, eu não sinto nada. Então, ele falou que como eu não sinto nada, então eu não preciso fazer reposição hormonal. Isso está certíssimo. Então, a gente faz a reposição hormonal quando existem sintomas, né? Então, esse é um primeiro alerta importante, porque não é que seja obrigatório fazer, né? Mas então, deixa eu só te interromper aqui, eu já vou te deixar falar novamente. Mas só para não perder o fio da meada. Então, se a pessoa não precisa, ela não... Você falou, isso está certíssimo. Mas não tem o benefício futuro de que se ela não fizer, ela pode ter problemas lá na frente do coração, por exemplo, e daqueles coágulos que você falou? Tem sim, por isso que é sempre uma decisão a dois, né? Tem que ser sempre entre o médico e o paciente ali naquele momento, porque a gente tem que pensar nessas complicações tardias. E de fato aumenta a chance. A gente vê que muitas vezes acha que doença, infarto e derrame é coisa de homem, e não é. Só existe um atraso, vamos supor, por volta de 10 anos, porque a mulher quando entra na menopausa, então o homem começa a ter esses problemas antes. Mas existe sim, então sempre vai ter o benefício tardio da reposição hormonal. Então, na minha maneira de ver, claro que isso pode ser um pouco polêmico,
mas é que deveria ser feito sempre, né? Mesmo não tendo muitos sintomas, porque a gente sabe que vai prevenir essas doenças mais tardias. Então, mas era só, vamos dizer, do ponto de vista médico, não é errado o médico, no caso, falar que, olha, você não tem sintomas, então não vamos fazer reposição hormonal, né? Então, a primeira indicação é por causa dos sintomas, né? Então, existe essa possibilidade também de não se fazer. Apesar que a minha visão é um pouco diferente, porque eu penso mais a longo prazo e no que pode vir depois, né? Tá, ok. A pergunta era assim, né? Se tem como prevenir a necessidade de reposição hormonal. Ou seja, prevenir a queda hormonal. Não existe isso, né? Porque não tem como a gente prevenir o envelhecimento. A gente vai envelhecer de todo jeito, né? Não tem como, porque a gente tem prazo de validade, né? Então, os ovários nascem com milhões, a mulher nasce nos ovários com milhões de folículos, e isso vai diminuindo com o passar dos anos. Eles vão sendo usados, assim, vamos dizer, e vai acabando. Então, por volta dos 50 anos de idade, é a média que vem a menopausa, terminaram os folículos, então não tem mais como fazer hormônio. Então, não existe como prevenir. O que a gente vê na prática é que as mulheres, normalmente, que têm bons hábitos de vida, que fazem atividade física, dormem bem, se alimentam de uma forma regular, têm uma boa saúde mental, acabam tendo menos sintomas na menopausa do que aquelas mulheres que têm maus hábitos de vida. Perfeito. Então, a prevenção, eu diria que é para não só por causa da menopausa, dos hormônios, mas seria pela vida toda, né? Então, ter bons hábitos, ter um equilíbrio nesses pilares do bem-estar é fundamental. Maravilha. Próxima pergunta, então, vamos acompanhar. Atenção, você que mandou a sua pergunta, já vem a resposta com o Felipe Pedrinola. Cadê a pergunta? Já está aí na tela? Não estou vendo daqui, tá. Então, vamos lá. Tenho 50 anos, sou homem, tenho 50 anos e pratico bastante atividade física, mas tenho muita dificuldade para ganhar massa muscular e eliminar a barriguinha. O nível de testosterona interfere nisso? Pode interferir. É claro que essa ganho de massa muscular também existe um componente genético. Tem pessoas que têm muito mais facilidade. Tem gente que vai na academia 2 vezes por semana e fica fortão, né? Fica definido. E tem gente que vai todo dia e tem mais dificuldade de fato. Então existe um componente genético. Mas o lado hormonal é muito importante também. E é fundamental fazer a dosagem dos níveis de testosterona, que é o principal hormônio que age nessa história da composição corporal, levando ao aumento de massa magra, né? Aumento de massa muscular. Então, minha sugestão é que faça a dosagem, né? O exame de sangue para ver como é que está a testosterona total, a testosterona livre, o nível de prolactina, SHBG, são todas proteínas que estão, hormônios, né, que estão ligados a uma boa avaliação de como é que está o estado hormonal desse paciente homem aos 50 anos, porque a gente sabe que aos 50 anos realmente já começou aí a diminuir a produção da testosterona e talvez aumentar aquela SHBG que eu comentei antes. Tá joia. Próxima pergunta, vamos lá. Maria Aparecida de Bela Vista, no Goiás. Que bom que você se identificou. Um beijo para toda a turma do Goiás. A reposição hormonal bioidêntica é uma boa opção? Oi, Maria Aparecida. Realmente, esse termo, né, hormônios bioidênticos, tem uma conotação um pouco, vamos dizer, marqueteira, né? Como se os hormônios bioidênticos só pudessem ser feitos por manipulação. E há muito tempo a gente tem produtos ótimos na farmácia que tem hormônio bioidêntico. Agora, o que é o bioidêntico ou bioequivalente? É o melhor hormônio a ser usado de fato. Essa é a escolha que tem que se fazer hoje em dia. É aquele hormônio que é igual que o ser humano produz. Então, é aquele estrogênio que é igual que a mulher produz, é a testosterona igual, a progesterona igual, assim como a testosterona usada no homem também. Ou seja, não é um componente sintético, né? O susto todo em 2001, que começou a se ter por causa da reposição hormonal, aumentar o risco de câncer de mama, era porque naquela época eram utilizados produtos de reposição hormonal que eram estrogênios conjugados, extraídos de urina de água prenha. Então imagina só, né? Mulher não é cavalo, né? Então como assim ficar usando hormônios que eram dessa origem? E infelizmente até hoje ainda tem para vender na farmácia. Então, é claro, esses hormônios que não são iguais ao do ser humano, eles vão se ligar parcialmente nos receptores e a pessoa vai ter um benefício de sintoma.
mas vai fazer mal, né, de alguma forma. Então, a opção hoje é, de fato, de se usar, a opção é usar o hormônio bioidêntico para fazer uma boa reposição hormonal. Maravilha. Próxima pergunta. Meu tempo já acabou, eu só tô dando uma estouradinha aqui porque vale a pena. Minha mãe tem 55 anos e tem calores muito intensos, insônia e pressão alta. É recomendável fazer reposição hormonal? Nossa, muito importante essa pergunta, porque existe um conceito chamado janela de oportunidade, que é de quando vem a menopausa. Vamos supor que a mãe dela tenha tido a menopausa aos 50 anos. E essa janela de oportunidade é de 10 anos, ou seja, se ela teve a menopausa aos 50, ela ainda pode começar a fazer reposição hormonal até os 60. Porque depois dos 60 anos a gente brinca que venceu, porque isso pode aumentar risco de lesões em artérias, né? Então, se passar de 10 anos, aí não pode mais começar. Mas como eu imagino que a mãe dela tenha tido por volta dos 50 anos, vai ajudar demais nesses sintomas como calores intensos, a insônia, até na pressão. Então, valeria a pena sim começar, porque esses calores, muita gente não dá bola, fala, não, então abana, né, que passa o calor. Só que a gente sabe que cada fogacho, cada calor, ele não é sentido nos ovários, ele é sentido no cérebro. E cada fogacho frita neurônios. A gente sabe que isso causa uma reação inflamatória e perde-se células nervosas, perde-se neurônios. Então, de fato, tem que cuidar mesmo. Por isso que uma das indicações, daquelas 3 indicações é calores e fogachos. Tem que tratar mesmo. Maravilha, gente, não é só desconforto, entenderam? A gente vai ficando um pouquinho mais lerda, não é? Funções cognitivas vão ficando prejudicadas, pelo visto, então tem que cuidar. Próxima e última pergunta, doutor. Retirei o útero há 8 anos, depois disso fiquei com calores e secura vaginal. Tive trombose, não posso fazer reposição hormonal. O que posso fazer? Olha só que importante, né? O fato de ter tirado o útero há 8 anos, na verdade o que é importante é ver quando que a menopausa chegou. Porque quando retira-se o útero, chamada esterectomia, a mulher para de ter o fluxo menstrual, que é um dos parâmetros para se ter ideia, né, daquela história, puxa, quando que parou o ciclo para detectar a menopausa. Mas isso é feito através de exames hormonais. Então, se a gente vê, tem um tipo de um dos hormônios chamado de FSH, quando a gente dosa no sangue, ele vai acima de 25, 30, já começa a indicar uma possível menopausa. Então, a retirada do útero não é contraindicação de se fazer reposição hormonal. O que é importante nesse caso é checar a tal da janela de oportunidade. Se a menopausa dela já faz mais de 10 anos, é melhor não começar. A trombose, isso é muito importante comentar sobre isso, porque a gente sabe que a trombose aguda é uma contraindicação de reposição. Mas quem teve algum episódio de trombose no passado não é uma contraindicação formal. É importante saber qual foi o motivo dessa trombose, que pode ter sido, por exemplo, uma cirurgia, pode ter sido algum trauma. Então, aí nesse caso a gente faz um estudo de coagulação do sangue, para ver se essa pessoa tem alguma alteração de coagulação que seja contraindicação da reposição hormonal. Então, a trombose simplesmente, no passado, não é uma contraindicação absoluta. Tem que investigar um pouquinho melhor. Tá ótimo. Olha, foi muito bom. Eu quero que você volte rápido, porque demorou muito, porque o assunto ainda não esgotou, temos muitas perguntas, então eu vou te convidar para vir bem rapidinho para continuarmos esse assunto, tá bom, doutor? É sempre um prazer estar com você no seu programa, gosto muito. Quando você quiser, estamos de volta. Tá ótimo, quero já. Muito obrigada. Vou passar aqui os seus contatos. Uma ótima tarde e até a próxima. Obrigado, para você também. Obrigada. Doutor Filippo Pedrinola, ele tá no site, entra lá para você conhecer mais. Filippo é com F mesmo, só que com 2 P's, tá? filippopedrinola.com.br. Informações para você ligar, marcar um horário. Hoje com a telemedicina você pode ser consultado de qualquer lugar do planeta, né, gente? É o 11 30 78 0124. E aí a oportunidade de ter um médico maravilhoso assim. 11 30 78 0124. E o Instagram é DR Filippo, com 2 P's, Pedrinola, tá bom? Segue lá que você vai gostar. Agora aqui, já que estamos falando muito pra mulherada, atenção, minhas amigas. Eu sei o quanto é sofrido e perigoso ter infecção urinária. Para quem tem infecção urinária de repetição, e aí o negócio é pior ainda, né? É um antibiótico atrás do outro, aqueles sintomas terríveis, você já fica assustado a hora que você pensa que pode ter. Então a gente vai resolver isso já.